irmãos, graça e paz a todos. Estamos aqui para mais um vídeo da série Entendendo Paulo. E dessa feita nós iremos falar sobre Paulo e a cultura da sua época. Qual foi a cultura que influenciava a geração em que Paulo viveu? Qual era a cultura? Primeira coisa, Paulo ele viveu sob a égide de Roma. Roma era o império daquela época que dominava. E a cultura que prevalecia, e isso Roma copiou do Império Grego, foi a cultura helenística, ou a cultura grega, que é a mesma coisa. Então você vê a fusão da cultura greco-romana, né? A cultura dos romanos misturada com a cultura grega. Então, os pensamentos dos filósofos gregos, como Platão, Aristóteles, Sócrates e outros filósofos de nome que fundaram escolas de pensamento com as suas ideias, permeavam também a cultura que Paulo viveu. Principalmente o pensamento do neoplatonismo e o platonismo de Platão. Platão, ele tem um livro muito famoso, A República. Você pode encontrar aí até em PDF. Tá? A República. E outros materiais que ele escreveu, mas dentre muitas coisas que Platão escreveu, lembrando que Platão ele era um pagão, mas o cara foi um gênio, tá? Tanto que até hoje se fala de Platão, né? O cara nasceu aí há 2.500 anos atrás e até hoje é falado, né? Platão, ele criou, tá, uma filosofia que ele começou a ensinar, e ele depois ele foi esperto, porque ele fundou uma escola de filosofia e ele foi discípulo de Sócrates, tá? E uma das filosofias que você vê muito presente no Novo Testamento, nas cartas de Paulo, é o dualismo grego, ou duas realidades diferentes: o mundo material, o mundo da aparência, e o mundo das ideias, segundo Platão, o mundo espiritual. Tá? E sintetizando aqui rapidamente, para Platão, tá, tudo aqui no mundo é um protótipo. Tá? As coisas belas do mundo é só um protótipo do belo, ou de belo. É só uma aparência de belo. As coisas belas, de fato, estão aonde? No mundo das ideias. Como, por exemplo, tá, essa impressora aqui. Tá? Falando segundo Platão. Ela não é bela. Ela é só um protótipo da autêntica e verdadeira que está no mundo das ideias. Vice-versa, esse pequeno armário aqui é só um protótipo do armário verdadeiro que está onde? No mundo das ideias. E assim sucessivamente. Então ele dividiu o mundo espiritual do mundo material. Estava presente naquela época na cultura de Paulo, que Paulo viveu. Quando você lê a carta de Paulo aos Coríntios, você vê isso claramente. Então, para Platão, o corpo era a prisão da alma, era o invólucro da alma. Então, ele pregava isso, esse dualismo, essa dicotomia, pregava também o hedonismo, a busca do prazer, que o sentido da vida é sentir prazer, é buscar prazer, tá? Tanto que eles desprezavam o corpo para nada servia, porque o corpo era a prisão da alma e era o invólucro que protegia a alma. Então o que você fazia por meio do corpo não atingia o seu espiritual, né? E essa ideia também foi a ideia gnóstica, dos gnósticos.
um grupo seleto que começaram a ensinar que eles possuíam um conhecimento secreto, daí a palavra gnose, conhecimento, que Deus não deu aos apóstolos. E essa heresia foi muito forte. Claro que no Novo Testamento é um proto-gnosticismo, está no início, no começo. O gnosticismo formado, embasado, bem orientado, vai estar a partir do século II. Mas no Novo Testamento você vê já a formação dessa seita, que tinha também os mesmos aspectos da filosofia platônica, esse dualismo. Eles rejeitavam o corpo, tá? Tanto que subjugavam o corpo, praticavam o asceticismo. Você vê isso nas cartas de Paulo. Nós iremos falar sobre as cartas nos próximos vídeos, como a carta de Paulo aos Colossenses, que eles praticavam, os falsos mestres ensinando lá em Colossos, o asceticismo, o judaísmo, a circuncisão, guardando a dieta judaica, os sábados. Era uma mistura, era uma mescla, tá, de filosofia grega com judaísmo, com gnosticismo, com filosofias orientais, tá? Tudo isso Paulo viveu na sua época, fora os templos dos deuses pagãos, tá? O templo de Apolo, lá em Corinto, templo do deus Baco, o deus do vinho, templo de Afrodite, a deusa do amor, templo de Zeus, o rei do Olimpo, dos deuses do Olimpo, tá? O deus primaz da mitologia grega. Inclusive a mitologia grega fazia parte também daquele mundo de Paulo, tá? Os deuses romanos e os deuses gregos era como se fosse uma irmandade, né? Júpiter, Mercúrio, tá? A Mitra, que é o deus romano, Ísis, a deusa romana, e assim sucessivamente. Então Paulo viveu no mundo pagão, um mundo totalmente idólatra, tá? Onde a filosofia grega reinava, tá? Ou filosofias pagãs reinava, tá? Onde o culto ao imperador também, que era um deus, o culto ao imperador, que era um deus. O homossexualismo também fazia parte, tá? Se você comparar com hoje, com aquela época, não é muito diferente. Não é muito diferente. E você vê Paulo combatendo isso em Corinto, a sua primeira carta, o capítulo 6. Você vai ver Paulo combatendo em Romanos, capítulo 1, versículos 25 a 27, tá? Contra o homossexualismo, a pederastia, né? Porque naquela época era comum homens casados terem relações sexuais tanto com crianças, com adolescentes, como também senhores de idade, 50 anos, 55 anos, 60 anos, terem relações sexuais com jovens. Então eles molestavam as crianças, molestavam os adolescentes, molestavam os jovens. Então o homossexualismo era praticamente comum na cultura que Paulo viveu. E o evangelho é totalmente contra isso, tá? Contra esse paganismo. Claro que os deuses que eram cultuados naquela época não são os deuses de hoje, né? Esses deuses só tomaram uma nova forma. E por trás dessa idolatria, por trás desse paganismo, estava Satanás influenciando, tá? Porque por trás da idolatria, do paganismo, está Satanás influenciando o coração humano a ir contra o seu Criador. Então, essa foi a cultura que Paulo viveu, a cultura pagã, uma cultura gnóstica, uma cultura que priorizava os filósofos gregos e suas ideias. Então, as ideias dos filósofos gregos, principalmente de Platão, tá? E de outros filósofos, permeavam
ditavam as regras ali na época que Paulo viveu, e o Império Romano copiou da cultura grega, da cultura helenística ou cultura helênica. Então a cultura que Paulo viveu foi uma cultura muito pesada, fora a perseguição que ele teve dos judeus e do próprio império. Amém? Deus vos abençoe a sua vida, a sua família. Continue acompanhando essa série. Deixa aí o seu like, o seu joinha, comente aqui, faça os seus comentários. Se inscreva no canal se você não é inscrito. E acione o sininho para receber todas as notificações. Comente, gostaria de saber se você está gostando da série, se você não está gostando, porque a sua opinião é muito importante para esse humilde e pequeno canal. Deus vos abençoe, divulgue o canal para os seus colegas, amigos, ok? Deus vos abençoe, até os próximos vídeos.